Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Tamara do segundo ano B, tá? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre ciências, tá? Só para nós relembrarmos um pouquinho. Na fase passada, na fase A, nós estudamos sobre os seres vivos, nós estudamos as principais características de um ser vivo. Vocês lembram? Quais são as principais características dos seres vivos? As principais que nós estudamos eram 3. Se o ser vivo, ele se alimenta, ele precisa de água e ele precisa de ar, né? São 3 características básicas para nós definirmos o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo, né? Um componente não vivo. Então, só para nós relembrarmos, ok? Nessa fase, na fase B, nós iniciamos o estudo do ambiente. O que há no ambiente, lá na página 40. Vocês receberam semana passada para vocês lerem e realizarem as atividades. Ok? Então, a prof vai fazer uma breve revisão sobre esse conteúdo, tá? Então, o que há no ambiente? Seres vivos e componentes não vivos. Isso que nós iniciamos o estudo, tá? Então, os seres vivos vocês já sabem, exemplos de seres vivos, né? Quando nós falamos seres vivos, eu acredito que vocês já pensam, né? Precisa de água, precisa de ar e se alimenta. Então é um ser vivo, né? As principais características. Então, a prof trouxe para vocês uma imagem parecida com a imagem ali da página 40, para vocês refletirem um pouco. Nessa imagem tem uma árvore, tem o solo, a grama e uma cerca, um pedaço de cerca. Existe algum ser vivo nessa imagem? Pensem um pouquinho. Existe? Existe, né? Existe um componente não vivo? O que é um componente não vivo? Não é mesmo? Então, os seres vivos. A prof trouxe para vocês alguns exemplos, né? Seres humanos, peixes, formigas e árvores. São só esses? Não, né? A prof trouxe são só alguns exemplos. E os componentes não vivos? Então, os componentes não vivos, que também existem nos ambientes, eles são divididos em 2, tá? Os componentes construídos e os componentes naturais. Então, nós vamos ver agora os componentes construídos, tá? Componentes construídos que existem no ambiente: teias de aranha, ninhos das aves, moradias dos seres humanos. 3 exemplos de componentes construídos. E esses componentes construídos são criados pelos seres vivos. Então, no ambiente existem os seres vivos. Os seres vivos constroem componentes. A aranha é um ser vivo. Ela constrói sua teia. A ave é um ser vivo e ela constrói um ninho. Nós, seres humanos, somos seres vivos e nós construímos nossas moradias. Então, tudo que é construído, que faz parte do ambiente, entra os componentes construídos, ok? Então, esses componentes construídos, quando nós falamos assim, componentes construídos, são construídos por quem? Pelos seres vivos. Animais, seres humanos, seres vivos constroem os componentes construídos, ok? E aí, tem a outra parte também, que são os componentes naturais. Então, no ambiente existem os seres vivos, existem os componentes não vivos. Nos componentes não vivos existem os componentes construídos e os componentes naturais. Os componentes construídos são construídos pelos seres vivos. E esses componentes naturais, eles não foram criados pelos seres vivos. Eles estão no ambiente, eles fazem parte da natureza, mas eles não foram criados pelos seres vivos. E são eles: a água, o
o solo, o ar e a luz solar. Esses 4 componentes naturais, ok? Então, água, solo, ar e luz solar. Que nós não existimos sem esses 4 componentes, tá? Aí, então a prof só revisou esse conteúdo. É um conteúdo muito legal de ser trabalhado, muito gostoso, tá? Mas acredito que vocês não tiveram dificuldade, porque como nós já sabíamos diferenciar ser vivo de componente não vivo, né? Vocês já têm uma noção. Aí tinha as atividades para fazer da página 41, que era observar a fotografia e responder as questões, observar o ambiente ao seu redor. Se nós estivéssemos na escola, nós observaríamos a escola, mas vocês observaram a casa de vocês. E na número 3, vocês precisariam pintar os espaços conforme a legenda. E aí escrever quais foram os componentes que vocês encontraram. Isso? Agora, na página 42, nós entraremos no conteúdo de componentes naturais, tá? Em específico, os 4 componentes naturais. Quais são eles? Ar, solo, luz solar e água. A prof. Tamara trouxe uma imagem aqui para vocês, basicamente desses 4 componentes naturais, ok? Então, vocês conseguem enxergar nessa imagem onde está o solo? Olha aqui, toda essa parte, o solo, a água, a luz solar, vocês conseguem observar? Não tem como observar nessa imagem, mas nós sabemos que existe, né? Assim como o ar, nós também sabemos que existe. Nós não conseguimos enxergar o ar, mas nós sabemos que, por exemplo, aqui, o ambiente que a prof. Tamara está, o ambiente que vocês estão, tem ar? Tem, né? Se não existisse, se não houvesse ar aqui, se não houvesse o ar aí, nós não existiríamos, os seres vivos não existiriam. Então, basicamente, isso para vocês saberem se no ambiente existe o ar ou não, tá? Então, essa imagem que a prof trouxe é bem parecida com a imagem da página 42, ok? Só para vocês terem um pouquinho mais de noção. Então, olha só, lá na página 42, ele traz os componentes naturais e embaixo deles tem algumas especificações. Então, olha lá o ar. Para que o ar é necessário? É necessário para a respiração da maioria dos seres vivos. O solo, essa parte aqui, é a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo. Então, olha só as árvores que tem aqui, a vegetação, elas estão fixadas no solo. E animais como tatu, formigas, elas constroem suas moradias, seus abrigos no solo também. A água. Os seres vivos precisam de água para sobreviver, e a água também é o ambiente no qual habitam muitos seres vivos. Como a prof. Mostrou no slide anterior, os peixes são seres vivos que habitam na água. E a luz solar. A luz solar ilumina e aquece o nosso planeta. As plantas precisam da luz solar para produzir seus alimentos. Aí, abaixo da imagem, tem uma atividade para vocês realizarem, tá? Você já reparou que a noite é geralmente mais fria do que o dia? Então, vocês vão responder se vocês já repararam ou não. Por que você acha que isso acontece? Então, vocês vão responder para a prof por que vocês acham que a noite é geralmente mais fria que o dia, ok? E aí, na página 43, tem um pequeno texto sobre a luz solar. Então, a importância da luz solar para todos os seres vivos, tá? Então, a luz solar, ela é essencial para o desenvolvimento das plantas.
né? Sem a luz solar, as plantas não crescem, não se desenvolvem. Vocês lembram que nós também estudamos sobre isso na fase passada? Quais são os componentes que a planta precisa para sobreviver? Então, se não existe luz solar, ela não cresce. Lembram da nossa experiência? Lembram do feijão? Se a prof não colocasse eles na luz solar, o feijão não crescia. Então, pensem um pouco. A luz solar faz com que as plantas se desenvolvam. Vocês sabem que existem animais que se alimentam de plantas? Nós chamamos eles de herbívoros. Eles se alimentam de plantas. Então, olha só. Como a luz solar é importante? A luz solar faz com que as plantas cresçam, se desenvolvam e com que os animais possam se alimentar. Então, olha como é importante a luz solar tanto para as plantas quanto para os animais, né? Se não existir a luz solar, não existe planta e os animais ficarão sem alimentos, então eles também não sobreviverão. E aí, lá na página 44, tem algumas atividades para vocês realizarem, tá? A número 2, vocês vão imaginar como seria o planeta Terra sem luz e sem calor. Como que vocês acham que seria o nosso planeta se não existisse luz solar e se não existisse calor do Sol? Pensem bastante e façam um desenho representando isso, tá? E daí na número 3 tem algumas questões referente ao Sol, à luz solar, tá? E lá na página 45 tem um texto sobre os cuidados com o Sol. Então, a prof falou hoje sobre a importância do Sol, da luz solar, né? Que ela é essencial para o nosso planeta, para nós, seres vivos. Mas nós precisamos ter os cuidados com o Sol, tá? Então, a prof trouxe uma pergunta para vocês. Quais cuidados com o Sol vocês praticam no cotidiano? Vocês cuidam no dia a dia? O que vocês fazem para cuidar? Por quê? Porque muito sol sem os cuidados básicos, eles podem causar insolação, queimaduras e até o câncer de pele, tá? Então, é algo muito importante, é algo que nós precisamos muito, nós precisamos de sol, nós precisamos da luz solar, mas nós precisamos também ter esses cuidados, tá? Então, vocês vão ler esse texto da página 45, vão refletir, e aí depois vocês vão realizar aquela atividade que tem ali, ok? Essa é uma sugestão que a prof colocou para vocês assistirem, é um vídeo sobre o dia e a noite, é bem engraçado, tá? A princípio, o dia e a noite eles não se dão bem, mas eles vão compreendendo o lado bom de cada um. Então, é bem divertido, tá? Se vocês conseguirem assistir, fica uma dica, uma sugestão para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para a prof. Tamara, tá? A prof. Tamara está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Fiquem em casa e um beijo para todos vocês.